de desanimado. E aí, se a gente não se prepara até para ir na célula, no Zoom, para participar da rede no sábado, sabe? Para participar do culto no domingo, nós vamos começar a nos curvar, na célula de discipulado a gente está falando sobre isso. Nós vamos começar a nos curvar para essa pandemia. A gente vai começar a ser moldado pelo que o mundo está ministrando sobre nós. Se porque você está com máscara, você não consegue cantar e falar, e você canta e não fala e fica quietinho, amados, quem está nos dirigindo é essa pandemia. E não o poder do Espírito Santo. Então, mesmo com máscara, mesmo abafado, quem usa óculos passa por um problema sério, porque embaça todos os óculos da gente. Aí canta, povo, porque não tem máscara, não tem pandemia, não tem inferno que possa calar o povo de Deus. Amém, igreja? Aí, tá vendo como sai um amém mesmo com máscara? Amém, igreja? Amém. Não permita que essa pandemia, não permita que esse mundo, não permite que a acomodação venha amoldar você nesse tempo de pandemia. Seja tratado, seja amoldado pelas mãos do oleiro, pelas mãos do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Eu quero perguntar um negócio para você. O que você aprendeu de novo no tempo de quarentena? Você aprendeu alguma coisa nova? Você desenvolveu alguma habilidade nova? Gente, eu estou realizada. Quem viu o IGTV do Mulher com Palavra ontem? Eu estou me achando, eu tô empoderada lá com as minhas plantas, gente. Porque eu matava até cactos. Você entende? Você já matou cactos? Eu falei assim, eu não sei cuidar de planta, então eu vou cuidar de cacto, porque não precisa de cuidado. O cacto morreu na minha mão. Quando eu cheguei aqui o ano passado, a Elis, do pastor Fábio, foi lá na minha casa, levou uma suculenta bem linda, e aí ela falou assim, gente, eu tinha até dor de barriga quando alguém me falava assim, Débora, essa aqui é super fácil de cuidar. Débora, isso é por água uma vez por semana, não tem erro. O que aconteceu com a minha suculenta? Morreu. Aí eu falei, Elis, a minha suculenta morreu. E eu não falava nem suculenta, porque eu esqueci o nome, eu não sei por que eu falava leguminosa. Eu ia falar, Elis, a minha leguminosa. Ela falou, que leguminosa? Eu falei, aquela planta que você me deu, morreu. Nossa, a Elis descascou em mim. Como é que você deixou? Eu falei, meu Deus. Aí tá. Na primeira rede MP, em junho do ano passado, a Lu me trouxe uma orquídea. Ai, quando eu vi ela chegando com aquela orquídea, eu falei que não seja para mim, que não seja para mim, que não seja para mim. Aí ela falou, Dé, eu trouxe uma coisa para você. Eu falei, é para mim. Ah, meu Deus do céu. Aí eu peguei aquela orquídea, agradeci, com mais ou menos de gratidão, eu não posso ser mentirosa. Falei, meu Deus, isso aqui vai dar pano para manga. Se eu matei suculento, se eu mato cacto, o que vai ser de uma orquídea? Gente, mas agora eu estou me achando, entendeu? Porque a minha orquídea tem 1 ano e está florida, a coisa mais linda. Olha lá o IGTV do Mulher com Palavra. Eu desenvolvi uma habilidade nova na quarentena. Eu falei, não é possível que dá certo para todo mundo e que para mim não dá. Tem coisa que você vê na vida do outro que dá certo e na tua não dá? Tem? Na minha tem, na minha tinha. Só na minha? Eu gosto que converse comigo. Tem coisa na tua vida que você olha na do outro e você fala, mas dá certo na vida do outro na minha não dá. Você já pensou isso? Dá certo, amado. Dá, porque se eu estou cuidando de planta, de orquídea, e Deus foi ministrando no meu coração, eu não vou falar o que Deus ministrou, porque está lá no IGTV, senão eu vou fazer outra pregação. Dá certo. Tudo que está na palavra de Deus dá certo para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então, se hoje tem alguma coisa que não está dando certo na tua vida, fala assim, Deus, o que eu não estou fazendo para que não dê certo? O que eu não fazia? Eu não tinha disciplina com as plantas. Eu não tinha disciplina. Eu falava assim, nossa, não reguei. Gente, hoje eu tiro até pó das folhas delas. Outro nível, entendeu? Qualquer dica, venha falar comigo depois do culto. Então, a gente precisa ter... E aí eu li uma frase, não sei aonde, eu vou publicar essa frase aí de novo. Eu li uma frase que ficou comigo assim, ó. Se você não desenvolveu uma habilidade nova, ou uma qualidade, alguma coisa nova nesse tempo de pandemia, não é porque você não tem tempo, é porque você não tem disciplina. Forte isso, né? Se você não mudou nada na tua vida, se você não acrescentou nada de novo na tua vida, nesse tempo novo, nesse tempo diferente, não é porque você não tem tempo,
Porque tempo sempre vai continuar sendo o mesmo. É porque eu e você não temos disciplina. Então, gente, a pandemia não acabou e não vai acabar esse mês. E não vai acabar quando a vacina chegar. Não se iludam. Quem lê a palavra não vive iludido. Tem crente iludido achando que quando chegar a vacina vai acabar o corona. Quem lê a Bíblia não vive iludido. Amém, igreja? Então, aproveita e começa a aprender alguma coisa. E eu estou aprendendo uma coisa, outra coisa. E eu quero compartilhar com você. Abre a tua Bíblia comigo. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Amém? Você já aprendeu a falar? Nossa, gente, aqui na igreja, eu vou falar para os que estão em casa. Ninguém aprendeu a falar, porque eu estou perguntando e ninguém me responde. Tomara que você aí na tua casa esteja me respondendo. Escreve lá, pastor, aprendemos a falar. Vocês já aprenderam a falar? Sim. Vocês estão acordados? Mais ou menos. Eu estou aprendendo, em tempo de pandemia, além de cuidar de plantas, né? Agora eu vou mudar de casa e minhas plantas vão mudar de lugar, porque elas cresceram tanto que eu vou ter que mudá-las de lugar. Entendeu? É coisa chique, né? E eu estou aprendendo a falar. E aí eu falei, Deus, às vezes a gente se acha. A gente já acha que sabe falar. Esses dias a Beatriz começou a fazer umas aulas de inglês online. E ela falou, meu Deus, eu não sei nem o português, vou ter que aprender inglês. Eu falei, verdade. A gente não sabe o português, alguns não sabem inglês. Mas você sabe a língua do céu? Eu sou do céu. Você é do céu? Você sabe a língua do céu? Então, no tempo de pandemia, que você está bem junto com a tua família, aleluia, amém? Aproveite esse tempo de pandemia, que você está trabalhando em casa, estudando em casa, cuidando da casa, tudo na casa, aprenda a falar a língua do céu, em nome de Jesus. Existe um jeito cristão de falar, que às vezes, por nos prostrarmos para esse mundo, a gente vai perdendo o jeito cristão de falar. E o jeito cristão de falar não é ficar falando assim toda hora, eita glória, glória a Deus, aleluia. Isso aí não é jeito cristão de falar. Isso aí são chavões que a gente tem no nosso meio. Isso são chavões que a gente tem no nosso meio. Coisas que a gente fala e nem sabe por quê. Eu sempre falo isso quando a gente canta Maranata. Sabe o que significa Maranata? Nós cantamos Maranata. Eu cantei e falei, vem mesmo. Maranata significa vem Jesus. Você quer que Jesus venha hoje sobre a tua vida? Tem uns que não quer. Mas que canta Maranata, vem Senhor Jesus. Está vendo? Tem uns chavões na nossa vida. Que é gostoso, dá um arrepio. Gente, tem muita coisa que a gente está falando que é Deus que está falando. E o que está falando com a gente são as nossas emoções. Tem um jeito de falar e que em nome de Jesus, nós como povo de Deus venhamos a aprender o jeito do céu de falar. E Provérbios 10, 19 diz, lê comigo aí, ó. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera a boca é prudente. Você já viu que tem pessoas que vivem em meio de confusão? A pessoa que vive em meio de confusão pode saber que ela fala mais do que deve. Quer dar palpite em tudo, tem um jeito dela de pensar, e aí no muito falar, ela acaba se enrolando. Porque você falar, você vai ouvir. Se você falar, você vai ter um retorno. Aí a Bíblia está falando assim, ó, o prudente é moderado na boca. Ele fala quando tem que falar. Tem gente que tem a necessidade de pôr a sua opinião. Amado, você vive enrolado com coisas que você diz e depois tem que ficar toda hora pedindo perdão? Ou toda hora tentando consertar porque não deveria ter falado? O jeito na Bíblia de falar, o jeito do céu diz que no muito falar a gente vai se enrolar. No muito falar a gente vai pecar. Eu estou exercitando junto com a rede MP a gratidão. Não estamos, mulherada?
Porque às vezes a gente fica falando tanto que o que vem na nossa boca é reclamação, é murmuração, é pessimismo, menos gratidão. Terça-feira eu mandei o áudio de oração em tempo favorável para as mulheres, e aí eu comecei já o áudio confessando o pecado, não foi? Porque eu falei assim, um dia antes, a nossa oração de gratidão era para nós agradecermos ao Senhor, porque Ele é a nossa sombra. E eu tive uma segunda-feira tão difícil, tão ruim, difícil e ruim. No final do dia eu já estava chorando e não sei o quê. Aí lá vai eu para o meu tempo de adoração. Eu fiquei quieta. O que eu vou adorar? Olha a circunstância me moldando. Falei, o que eu vou adorar? Olha o que aconteceu hoje. Eu vou adorar o que está na Bíblia. Deus é minha sombra. Deus, tu és minha sombra. Ai, que hipócrita. Olha só. Eu falei isso, mas lá dentro de mim eu estava transgredindo. Eu estava, Deus, olha o meu dia. Aí eu falei isso. Deus, eu falei mesmo no áudio que tu és a minha sombra, e tu és a minha sombra, minha proteção, meu refrigério, tu és meu cuidado. Daí começou a fluir. Está vendo? Aí começou a fluir. Aí eu fui reconhecer, e aí Deus foi me abrindo os olhos para algumas coisas que Ele tinha feito na minha vida segunda-feira. No muito falar, transgressão. Quando a gente está cansado, porque eu estava cansada, porque meu dia não tinha sido bom, a gente não consegue reconhecer a manifestação do Senhor. Então tem um jeito de falar. Moderado. Nem muito, nem pouco. Moderado. Amém, igreja? Então tá, nós vamos combinar que quando eu falar amém, vocês falam amém, porque eu não estou ouvindo o povo da casa. Tá bom? Segundo não. Isso aqui só foi a introdução. Nós vamos falar 7 formas de falar, pelo menos as 7 você vai pôr em prática hoje. Uma hoje, outra amanhã, né? Para a gente não se sufocar. Primeira forma de falar. Quando o que falamos, né? Então como que a gente tem que falar? Quando o que quando o que vamos falar não edifica ninguém, só a mim mesmo, então eu me fecho. Vira e mexe, eu falo isso para mim, se fecha, Débora. Para o outro, se fecha. Eu vou só citar, você anota aí. Alguns eu vou ler, alguns você anota, né? Aonde que está isso? Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 18. Lá está falando sobre a vaidade, sobre jactância. Sabe, tem coisa que você vai falar só por egoísmo. Só porque você quer deixar a tua opinião. Só porque você pensa diferente, você acha que tem que falar. Ou sabe o que é esse aqui, ó? Não fala quando não edifica a ninguém. Oh, gente, você já falou coisas que não edificam a ninguém? Já, ainda bem que hoje tem Santa Ceia, nós vamos orar, vamos pedir perdão, falar a Deus, nós vamos começar a aprender a falar hoje. Sabe quando a gente fala e não edifica ninguém? Quando a gente fala assim, ninguém está me valorizando. Tudo que eu faço, olha aí, vitimização, exagero, também não vou fazer mais nada, também se vira. Isso é egoísmo, e egoísmo é pecado. E aquele que é do Senhor não fala coisas que não edificam o outro. Porque geralmente você vai falar de você mesmo quando você não edifica o outro. Geralmente você vai falar das tuas mimimi, das tuas necessidades, das tuas vontades, das tuas vaidades, de coisas que você ainda não permitiu que o Senhor trate no teu coração, porque não quer se prostrar para o Senhor, porque fica se prostrando para nós mesmos, para você mesmo. E Deus fala, esta não é a língua do céu. A língua do céu só fala quando edifica a todos. Você já viu Deus falando e não edificando ninguém? Você já viu Jesus? Leia os evangelhos. Você já viu Jesus falando e não edificar ninguém, só a Ele? Até quando Ele está morrendo, indo para a cruz, suando sangue, não querendo ir. Ai, Deus, eu não quero ir. Eu sempre falo assim, que a minha versão dessa passagem é assim. Ai, Deus, eu não fiz nada de errado. Se fosse eu indo para a cruz, linguagem dela. Ele é o que falou que eu vou ter que escrever uma Bíblia comentada, porque eu comento de um jeito diferente. Mas eu indo para a cruz, e eu vou quase todo dia nela, né? Deus, o que eu fiz para ter que passar por esse babado? Deus, tudo que o Senhor falou, eu fiz. Agora o povo não faz, o povo erra, e eu vou ter que pagar esse babado. Mas Jesus não fala a língua da terra, Ele fala a língua do céu. Aí Ele está falando essa língua aqui, ó. Por que eu fiz? Eu não quero ir.
Ah, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A primeira forma de falar a língua do céu é quando você não fala, porque não vai edificar o outro. Amém, igreja? Segundo, quando as palavras só servem de combustível para mais desavença. Abre sua Bíblia comigo, em Provérbios 26, 20. Eu amo esse versículo aqui, gente. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente fica bilíngue. A gente fala a língua da terra e a língua do céu, entendeu? Você quer ser bilíngue? Faz curso de inglês, faz tudo outros cursos. Mas faça um curso com a Bíblia, faça um curso com o Espírito Santo. Segundo, qual é a outra forma de falar na Bíblia? Ou quando você não deve falar? Só fale as palavras se elas não servirem de combustível para desavença. A gente só vai falar quando as nossas palavras não servirem de combustível para desavença. Provérbios 26, 20 diz assim: sem lenha o fogo logo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Precisa explicar? Sem lenha o fogo apaga. Não havendo pessoa que fala mal, pessoa chata, que sempre tem que estar certa, que teima. O que a Bíblia está falando? Não vai ter contenda. Gente, eu estou amando isso aqui. Porque às vezes as pessoas começam a falar e falam, tá, tá bom. Aí quando você fica, tá bom, o outro vai fazer o quê? Ou ele vai ter um surto, fala comigo! Aí você vai falar, eu estou falando. Ou ele vai, alguém cantar uma musiquinha aqui. O Riba com a sua sonoplastia. Olha que tremendo isso, gente. Você viu que o negócio está pegando fogo? Gente, nas nossas casas as coisas andam pegando fogo, com mais de 4 meses, todo mundo junto, manhã, tarde e noite. A hora que começou a pegar fogo lá entre o marido e a mulher, entre o pai e a mãe, o filho, a filha, sei lá quem que mora com você, aquele que está querendo, às vezes eu falo para ele, eu quero brigar agora, marido, fala comigo. Eu estou com tanta energia acumulada que eu quero brigar, mas agora eu estou caminhando direito para gastar essa energia, entendeu? Esses dias eu andei até descalço para pisar na grama, porque eu falei, meu Deus do céu, né? Tá vendo? Começou a ferver o negócio na tua casa, você disse, se eu for falar agora, vai criar mais desavença. Se eu for pôr meu ponto de vista agora, vai ficar pior. Se eu for pôr a minha razão, que às vezes você tem certeza do que você está falando, não tem? Você fala assim, eu vou obedecer Deus, porque Ele é sábio e eu não. Eu só tenho sabedoria quando eu tenho temor a Ele. Eu só tenho sabedoria quando eu obedeço. Ok? Terceiro, fale somente quando você for falar a verdade. Aí você fala, eu não minto. Você mente. Eu não estou chamando ninguém de mentiroso, mas a gente dá umas mentirinhas de vez em quando. Entendeu? Você fez? Não fiz. Eu fiz. Aí você corre lá e vai fazer. Opa, não tinha feito. Fez depois. Mentiu. Entendeu? 1 João 2, 21. Esse aqui eu quero ler. Abre aí. Abre, liga, aperta, clica, sei lá como é que é a tua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 21, diz assim: não vos escrevi porque não sabias a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Você fala, que versículo confuso? Confuso é a tua cabeça, confuso é a minha cabeça. A Bíblia não é confusa. O que esse versículo está falando? Aí você pensa assim, quem que é a verdade? Quem é a verdade, igreja? Jesus é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade. Quem é o teu maior discipulador, igreja? Jesus, a verdade. A quem você segue, igreja? Jesus, a verdade. O que esse simples versículo está falando? A mentira não
procede da verdade. Você não pode falar que é discípulo de Jesus, que nasceu de novo, como o pastor falou, que nasceu de novo, se a tua língua ainda profere mentiras, seja ela grande ou pequena, é mentira. Está na Bíblia. Porque mentira alguma procede da verdade. Não posso falar que eu sirvo a Deus, não posso falar que eu sou discípula de Jesus, não posso falar que eu sou do reino do céu, se de vez em quando saem umas mentirinhas. Nós temos que ser responsáveis pela nossa boca. Fiz, perdão, errei. Não fiz. Geralmente a mentira vem na nossa vida para a gente justificar uma falha nossa. Quer ter mudança? Quer ser moldado pelo Espírito Santo? Comece a admitir tuas falhas, largando a mentira, os exageros, as omissões. É um falar do céu. Quando a gente fala a verdade, a gente gera segurança para nós. Quando a gente fala a verdade, a gente gera segurança para as pessoas. Quantas vezes eu ouvi pessoas me falando, Dé, eu vou contar um negócio para você, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que você não vai contar, e não conto. Eu não tenho necessidade de ficar falando da vida do outro. Eu tenho necessidade de falar de Deus. Ok? Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos? Obrigado, pastor Paulo. O senhor está aí atrás me responde. Quarto. Como que a gente vai falar? Quanto quem tem o que ouvir não está pronto para ouvir. Então, quando que eu não vou falar? Sabe, tem coisa que você quer falar. Você fala assim, mas quando eu ver o fulano... Você já falou assim? E na célula, então? Ixi, eu vou marcar, porque eu vou falar isso. E com o marido, gente. Deixa quando ele chegar, eu tenho um negócio para contar com ele, para falar para ele. Para contar não, para falar. Ele vai chegar, ele mora aqui, ele vai entrar. Ele pode rodar e fazer serenata com o pastor Paulo e com o Jorgito o dia inteiro, mas ele vai voltar. Quando ele chegar, eu vou falar isso. Eu estou dando exemplo da minha casa e vem meu marido, eu não sei qual que é o teu exemplo aí. Mas a Bíblia me ensina em João 16, abre aí sua Bíblia, tem uns textos que a gente vai ter que ler, gente. Abre aí a sua Bíblia em João 16. Sumiu o 16 da minha Bíblia, meu Deus. João 16, 12. Diz assim. Tenho ainda... Ai, meu Deus, se Jesus fala isso, né? Por que às vezes a gente se acha, né? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Olha a língua do céu. A língua do céu percebe o momento do outro. Tem hora que o outro não vai estar pronto para ouvir. Tem hora que o outro não vai ter maturidade para entender. Então você não fala, se é que você é maduro. Sabe, Jesus aqui, ele está falando da missão do Espírito Santo. Quando eu olho esse versículo, eu falo, nossa, eu amo o Espírito Santo, ele é um lindo na minha vida. Mas tem coisa no Espírito Santo que Jesus falou assim, Débora, você ainda não vai conseguir suportar. Oi, que raiva de mim. E amei. Sabe, às vezes você quer dar uma lição de moral no teu filho, porque os pais é cheios de querer dar lição de moral nos filhos, e aí fala, e os filhos estão assim. Tá. E não entendeu nada. Gente, quando teu filho começa a ficar mudo na tua frente, é porque ele não está, não é porque, olha, está dando atenção para mim, não. Ele está te olhando e pensando em mil e outra coisa. Certo, filhos? Certo, filhas? Isso acaba com a mãe. Certo, Fran? Deixa ele falar, uma hora vai parar. Eu já fui filha. Entendeu? Nós temos que falar quando o outro tem maturidade, quando você tem que tratar. Ou você aprende a falar de um jeito que trate na vida do outro, ou então você se fecha. Olha, gente, quantas coisas que a gente está, né? Aprendendo, eu estou aprendendo a falar. Quando as nossas palavras não têm validade. Mateus, vamos abrir Mateus 26. Estou no 5 já, está vendo, gente? Mateus 26.
Eu tinha marcado tudo, gente. Meus clipezinhos caíram tudo aqui, ó. Mateus 26, 63. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 26, 63. Jesus, porém... Você é discípulo de Jesus? O que Jesus fez? Termina de ler o versículo. Ficou quieto, ficou calado, guardou silêncio. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele era o Cristo, o Filho de Deus? Ele era. Ele sabia quem ele era? Ele sabia. E o outro fala assim: você está proibido de falar que você é o Filho de Deus. Ele fala assim, ó. Beleza. Eu sei quem eu sou, não preciso ficar me afirmando. Quando não vale a pena falar, por mais que você saiba quem você é, por mais que você saiba que você está certo, por mais que você está tendo clareza de toda a circunstância, mas você fala: meu Deus, não vai valer a pena falar isso aqui agora. Isso aqui eu vou jogar a palavra fora. Sabe, gente, sabe que tem hora que cansa? Porque a gente está falando demais. Tem gente cansada, não é de ficar em casa, é porque você está em casa, está falando toda hora, que você não está mais sozinha. Fala menos, descansa a língua. Teve uma vez que eu fui exortada pelo meu marido, porque uma vez eu cheguei do reencontro, quando eu fui para o reencontro, essa parte o Eliel gostou. Quando eu fiz o reencontro, eu estava grávida da Larissa. E fui sozinha, porque quando ia ter o reencontro na nossa igreja, eu ia estar com a Larissa nos braços. Então, eu fui lá em Mandaguari e fiz lá um reencontro, né, porque faltava um mês para a Larissa nascer. Pensa que esse ser é agitado, acho que por causa disso, né? Porque ela se mexia na minha barriga, cada apelo, cada oração. E eu fui tão impactada que eu chegava em casa e ele falava assim para mim: Dé, como foi o reencontro? Eu fazia assim para ele. Cara, eu não conseguia falar, porque o Deus ainda estava me ministrando. Segunda-feira: Dé, e aí como que foi o encontro? Eu falava assim, ó. O Eliel amou, porque eu fiquei uma semana sem falar, gente. Primeira e única vez na minha vida. Gente, Deus tinha me ministrado tão forte, o negócio estava fervendo tanto, que eu não conseguia falar. Mas daí chegou na quinta-feira, na sexta-feira, ele já estava curioso, né? Como assim? Não vai me contar? Eu falei: calma, curioso. Mas daí depois de muito tempo, né, cheguei do encontro com Deus. Ai, gente, saudade de encontro com Deus. Cheguei do encontro, daí ele falou assim: e aí, como que foi o encontro das mulheres? Daí eu fiz de novo assim para ele. Daí ele já achou que eu ia ficar uma semana sem falar, né? Eu falei: marido, amanhã eu converso, porque eu estou tendo até cãibra na minha língua de tanto que eu falei. Cara, eu tive cãibra na língua. De tanto que eu falei. E daí eu estava com dor. Alguém já teve cãibra na língua? Ô, pastor Paulo! Ô, Fran, aleluia, glória a Deus. Senão eu me sinto tão pecadora. Então, ainda bem que alguém me... Daí eu falei: eu preciso descansar a língua. Amanhã eu te conto como foi o encontro. Olha... Aí a Bíblia está falando assim, ó, tem coisa que não vale a pena você falar. Quando não vale a pena, faça como Jesus, se fecha. Jesus ficou em silêncio. O sacerdote estava lá descendo a lenha nele e ele... Sim, não vou gastar força nisso. Será que você não está cansada ou cansado porque está falando demais a mesma coisa? E não está valendo a pena? Eu ouvi reações, mas vou ficar quieta. 6. Está acabando. Provérbios 15. Caiu tudo meus clipes, mas vamos lá. Você falou yes aqui atrás de mim? Você falou yes? Ele já sabe o Provérbios 15. Está aprendendo a língua do céu. É o Riba, gente. Ele está empolgado. É que ele está aprendendo a língua do pai também. Agora ele é pai, né? Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quem é que não sabia esse versículo? Quem é que não pratica esse versículo? Não precisa levantar a mão. Quando as nossas palavras não estão temperadas com amor, a gente não tem que falar.
Tem gente que fala assim, aí sou eu que me calo, porque eu falo, oh, meu Deus do céu, eu sou sincera mesmo. Eu estou sendo sincero. Não, mas é para ser sincero. A Bíblia fala que nós temos que crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, falando a verdade em amor. Não é isso que Efésios fala? Cresça em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, falando a verdade em amor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que difícil, porque a gente é um serzinho irado. Não é? Eu sou de boas, mas às vezes, esses dias eu falei assim para Deus, eu sou de boa sim, eu sou de boa, eu não sou muito irada. Mas ultimamente eu comecei a perceber a ira na minha vida. Eu até falei para ele, eu estou com um sentimento que não era algo que sempre estava no meu coração, que é raiva. Eu falei, Deus, eu não sou uma pessoa raivosa, mas ultimamente eu ando andando com raiva. E aí se você sente raiva, o que você fala? Você fala com raiva, porque a boca sua fala do que está cheio, o seu coração. Aí eu fui para o Senhor, né? Eu falei, Deus, mas eu estou enguiçada, porque esse sentimento aqui está estranho. Eu me conheço, eu não sou tão assim, né? Eu não sou muito boa, mas eu não sou tão raivosa. Puxa, Deus começou a ministrar meu coração sobre a bondade dele, sobre a minha vida. Ele começou a ministrar o amor dele sobre a minha vida de um jeito tão grande, que daí eu comecei a... Sabe quando você começa? Eu comecei a me que dançar. Eu estava na cama, né, gente? Porque eu nunca orei tanto na cama debaixo das cobertas, igual aqui em Curitiba. Vocês não têm noção. Eu super oro, gosto de andar dança, mas não consigo, entendeu? Frio, eu sou assim, friorenta. Aí eu já larguei as cobertas e falei, ai, Deus, que bom isso. Aí Deus falou para mim assim, tá vendo, Débora? Você tem que aprender que você é movida por mim. Você é movida por mim. Se você demora a vir se abastecer, a raiva vai brotar. Eu falei, que loucura isso. Você anda muito raivoso? Não precisa levantar a mão, só vai pensando comigo. Anda muito iradinho, muito iradinha? Deus está falando assim para você, ó. Não esqueça que você é movido, é movida por mim. Passe mais tempo comigo. Porque o Senhor ele se ira, mas por coisas corretas e de uma forma correta. Aí, quando a gente não caminha com Deus, a nossa ira, a nossa resposta ao outro vai suscitar mais ira, vai suscitar mais problema. E por último, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios 1,17 diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Quando o nosso falar encobre o do Senhor, a gente não pode falar. É isso que ele está falando aqui, ó. Porque Deus não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra minha, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Quando o que você vai falar não procede de Deus, não fale. Você já reparou quantas vezes você fala assim, eu acho. Não, eu acho que sim, eu acho que não. Não sei. Isso é tua palavra encobrindo algum princípio bíblico. Porque a Bíblia tem um princípio para todas as coisas nas nossas vidas. Só que às vezes a gente não quer se comprometer com o princípio bíblico porque a gente não está afinado com ele, porque a gente não está alinhado com ele. Não permita que o teu falar venha encobrir o do Senhor. Na minha opinião, esse versículo, Deus não está pedindo tua opinião. Não, na minha opinião, eu acho que esse texto aqui... Eu falei que se Deus quisesse ajuda, Ele tinha chamado a gente quando Ele foi criar o mundo. Ele criou o mundo sossegado, quietinho. Não vou nem falar nada da mulher que veio e foi a última. É porque a gente é criativa, né, gente? A gente gosta, assim, né? Eu ia falar algumas coisas sobre orquídeas para Deus agora.
Deus não está perguntando o meu palpite. Não tem um versículo na Bíblia onde Deus pergunte o teu palpite. Então, cuidado quando você vai falar em nome de Deus e você põe a tua opinião no lugar da palavra do Senhor. Cuidado quando você... E, gente, não é pregar, subir aqui e pregar. É pregar na tua casa. Sabe? Porque esse púlpito aqui é tranquilo. Eu orei, me preparei para estar aqui. Mas e o púlpito lá da minha cama, do meu fogão, da minha mesa, da minha sala de televisão? Você se prepara para estar ali com a tua família, pregando? Porque tem coisas, às vezes, que você está pondo como força na tua casa, ou não está pondo, e está encobrindo a palavra do Senhor. Vamos orar? Amém? Eu quero orar, eu estou com vontade de orar. Vamos orar. Vamos aprender a falar a linguagem do céu? Antes de orar, olha para mim. São 7 coisas. Dá para a gente praticar uma por vez essa semana. Eu estou aprendendo a falar. Eu tenho 42 anos. E eu falo isso para... Gente, como eu falo isso para Deus? Eu vou tratar alguma coisa com o Eliel, eu falo, Deus, me ensina a linguagem do Eliel. Eu vou falar com a B, eu falo, Deus, me ensina a linguagem da B, como é que eu vou falar? Eu vou conversar com a Lala, porque a Bia e a Lala, elas são irmãs, mas elas são tão diferentes. Deus, como é que eu vou falar esse troço aqui para a Lala? E às vezes os pipocos sou eu mesmo. Ai, Deus, fala comigo porque eu já estou toda bagunçada. Aí tem uma linguagem do céu, que faz da nossa vida um pedaço do céu. Sabe quando a gente não consegue cantar Maranata? Quando a gente não consegue viver o céu nessa terra. Você fala assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ai, Deus, não vem ainda não. Tem cristão que tem medo de morrer porque não vive o céu nessa terra. Quando a gente começa a viver um pouquinho do céu na terra, eu falo isso para Deus. Ô, gente, eu amo essa terra, viu? Eu amo vida, eu amo vocês. Nossa, mas eu falo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque viver um pouquinho do céu aqui é tão bom. O que será que tem aí? Você pode falar isso? Deus, eu estou vivendo um pouco do céu aqui na terra. Isso é bom. Isso faz você ser mais apaixonada pelo Senhor, mais apaixonado pelo Senhor. Quando você começa a viver um pouquinho do céu aqui nessa terra, as circunstâncias, as pandemias, a falação dos outros, as máscaras não te emudecem. E aí a gente vai querer aprender a falar a língua do Senhor. É mais amoroso, é mais tranquilo, é menos conflitante. Às vezes a gente está repreendendo o diabo, porque acha que ele está amarrando a gente. Solta, capeta! Ele fala, não sou eu que estou te prendendo, não, é a tua boca. É o teu jeito de falar que está te prendendo. Eu só estou ajudando. Porque ele é bem oportunista. Então eu queria que você tivesse um tempo de oração. Eu quero orar comigo, eu e Deus. E eu acho que você quer orar também. Você quer orar? Você em casa quer orar? Então não vai orar com ninguém agora. Você vai fechar o teu olho e você vai falar com Deus, porque tem uma linguagem do céu. Talvez você vá pedir perdão para o Senhor. Deus, eu estou aqui já faz uma cara e falo tudo errado. Me comunico tudo errada. E aí você vai pedir perdão para o Senhor. E Ele vai falar, tranquilo, filha. Tranquilo, filho. Caminha comigo que você já vai pegar o meu jeito de falar. Então ora com o Senhor. Depois eu vou orar também junto com você.
Como é bom o silêncio, Jesus. Como é bom às vezes não falar. Nós somos mulheres com palavra. Nós somos homens com palavra. E porque somos mulheres, homens, uma igreja com palavra, é bom não falar às vezes, Deus, e ficar assim, ó. Obrigada, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco, até no teu silêncio. E às vezes nós falamos, Deus está em silêncio. Perdão, Paizinho, nós não sabemos fazer silêncio, e o teu silêncio às vezes nos incomoda. Nos ajuda a nos aquietar. Pai, que nesse tempo de pandemia, de quarentena, que a gente está vivendo tão intensamente com as nossas famílias, e vivendo tão intensamente algo diferente, que a gente aprenda uma nova habilidade, a língua do céu. Muitos já falam a língua do céu. Então aprimora a linguagem do céu nas nossas vidas, porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui, Deus. Eu não quero pegar o jeito do outro falar. Eu quero pegar o teu jeito de falar. Eu não quero pegar as reclamações que as pessoas estão tendo, as falações contra governo, as falações contra autoridades. Eu não quero pegar esse jeito de falar, Pai. Eu quero falar do teu jeito. Deus gera dentro de nós um desespero, Deus, para lermos a tua palavra, que é o manual de uma nova língua sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nós somos pequenos, sim, como diz lá em João, que tem coisas que o Senhor quer revelar, mas a gente não vai conseguir entender. Mas nós sabemos que de pouquinho em pouquinho o Senhor vai nos ministrar. O Senhor vai nos ensinar. E o Senhor vai transformar a nossa boca. Porque a nossa boca vai começar a falar do Senhor. Porque o nosso coração vai estar cheio do Senhor. Deus, esse versículo é tão profundo. Às vezes chega no final do dia, Paizinho, a gente vai ver o que nós falamos. Nós falamos de tudo. Falamos do comércio, falamos da crise. Falamos da TV, falamos de tudo e não falamos do Senhor, porque o nosso coração não está cheio do Senhor. E aí não vamos conseguir falar a língua do céu. Deus, nos ensina, Espírito Santo, vem mesmo, a tua palavra fala, Espírito Santo, que és tu, Espírito Santo, que nos convence. Então convença o teu povo, Espírito Santo, que nós fomos feitos para nos movermos no Senhor. Nós somos homens e mulheres movidos pelo Senhor. Sem o Senhor nós damos errado. Sem o Senhor nós falamos errado. Sem o Senhor nós sentimos errado. Sem o Senhor nós pensamos errado. Vem, Espírito Santo, e convence as nossas vidas em nome de Jesus. Para que nós possamos, em nome de Jesus, começar a viver um pouquinho do céu nesta terra. A tua palavra fala que nós vamos ter vida abundante nesta terra. Que no céu vai ser plenitude, mas a abundância é nesta terra. E o Senhor não está falando de abundância de dinheiro, mas de abundância do Senhor. Quando nós vivemos a abundância do Senhor, no jeito de falar, de sentir do Senhor, nós vamos desejar o céu. Paizinho, nós vamos participar da Santa Ceia. Que linguagem de amor. Deus, tomar esse suco de uva, comer esse pão, que linguagem de amor. Que linguagem de amor.
A tua palavra fala que o Senhor Jesus foi para a cruz como um cordeiro, sem palavra nenhuma. Se sacrificou por mim. Se sacrificou por nós. Que linguagem de amor é essa? Nos ajuda, Espírito Santo, a termos linguagem de amor para contigo. O Senhor só não falou, eu te amo. Deus não só falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não só falou, Ele fez. Porque a linguagem de amor tem a ver, a linguagem do céu tem a ver com atitude. Continua ministrando as nossas vidas, Espírito Santo, porque nós queremos aprender mais uma habilidade nesse tempo de quarentena, em nome de Jesus. Amém.